Olá pessoal do primeiro ano, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando vocês estejam assistindo a esta videoaula. Prazer mais uma vez. Hoje a gente vai terminar a nossa aula, o nosso capítulo 1, do módulo 3, que tratou de uma forma geral da cultura humana, um pouco dos estudos sobre cultura, e hoje a gente vai encerrar aí falando um pouco da origem da cultura humana. A gente viu aí como a cultura humana ela se difere, de grupo para grupo. A gente viu que, a princípio, as pessoas acreditavam que umas culturas eram superiores que as outras, depois isso foi mudando aos poucos. Mas hoje, especificamente, a gente vai ver as origens da cultura humana a partir da história aí, desde lá da pré-história, quando nós nem éramos seres humanos ainda, para ver um pouco por que nós, seres humanos, temos cultura, enquanto, por exemplo, um gato não tem cultura, um cachorro não tem cultura, enfim, animais não têm cultura. Então a gente vai ver um pouco disso. Bem, para entender tudo isso, a gente tem que ver um pouco da história dos seres humanos, Os primeiros humanos que nós podemos considerar, eles surgiram na África, Para os antropólogos, historiadores e biólogos, nós, seres humanos, descendemos de primatas superiores que viviam em florestas da África. Então, nós fazemos parte da família Homo, Nós somos o Homo sapiens sapiens, mas tiveram outros descendentes de primatas dos quais nós somos descendentes. Então, teve o Homo habilis, o Homo erectus, teve várias outras espécies que deram origem a nós, seres humanos. Bem, mas nós descendemos de um tipo especificamente mais desenvolvido de primata, não especificamente do macaco, como eu falei. Muita gente fala que nós descendemos do macaco, Mas não especificamente, nós temos um ancestral em comum com o macaco. Bem, o que faziam esses nossos descendentes superiores, tornavam eles superiores, era principalmente o bipedismo, que permitiu a liberação das mãos para desenvolver ferramentas e uma maior cooperação. Então, a gente percebe hoje que o macaco, por exemplo, ele está ali entre o bipedismo, e não, porque ele ainda utiliza as mãos, que nós consideramos mãos, como pé. E muito por conta que ele vive na maior parte do tempo nas árvores, portanto ele precisou desenvolver isso. Os seres humanos, digamos, que descenderam do macaco, eles viraram bípedes. E aí eles passaram a viver a maior parte do tempo na terra mesmo. Então por isso eles liberaram a mão, digamos assim, e a mão não foi mais utilizada como pé. E aí, o que acontece? Com a liberação da mão, a gente tem aí uma miríade de possibilidades para fazer com essa mão. Tanto gesticular, uma porção de coisas para comunicação, tanto quanto também criar ferramentas que possibilitem uma sobrevivência melhor. Então, a partir do bipedismo, ou seja, andar somente com os dois pés, nós podemos aí se desenvolver muito. E, consequentemente, a cooperação. Esses seres bípedes desenvolvidos eram chamados de antropóide. Então, o que nós chamamos de antropóide são esses seres anteriores a nós, Homo sapiens, que de certa forma já tinham um certo desenvolvimento próprio, como a gente viu, e eram bípedes. Mas não eram propriamente Homo sapiens, como nós somos. Aqui está uma imagem para representar um pouco disso, A gente tem primeiro o macaco, que é um ancestral comum, aí depois a gente tem, aos poucos a gente vai começando a ser bípede, E à medida que a gente começa a ser bípede, a gente cria ferramentas, como aqui no exemplo, mais desenvolvidas, e a gente fica cada vez mais bípede, mais ereto.
Isso ajuda também na visão, enfim, vários outros aspectos. Bem, num certo momento da história, o antropóide, por questões cerebrais, ele desenvolveu uma imaginação mais acurada, ao mesmo tempo que criava laços familiares mais profundos, diferentes de outros animais. Então, a gente não sabe determinar, né, quando o antropóide virou ser humano, digamos assim. A gente não tem como determinar isso, mas a gente sabe que em algum momento isso aconteceu. E aí, aquele antropóide que não tinha tanta imaginação, que utilizava ferramentas, enfim, outros animais também utilizam ferramentas, lembrando. Esse antropóide que utilizava ferramenta, ele começou a ter uma imaginação mais acurada. Ele passou a ter um desenvolvimento no cérebro diferente que permitiu imaginar, que permitiu abstrair. Aqui a gente tem uma mudança extremamente grande no cérebro, porque com isso a gente passa a imaginar coisas. E aí, esse é talvez o grande diferencial do ser humano, diferente de qualquer outro animal. Mas ao mesmo tempo também, os seres humanos, eles passaram a desenvolver relações mais complexas e mais profundas. E aí, por quê? Porque a gente percebe isso ainda hoje, né? O ser humano, quando ele nasce, ele é muito imaturo ainda. Até os 2, 3 anos de idade, uma criança, ela não consegue viver sem a ajuda ali do grupo, praticamente, né? Então, os seres humanos, eles nasceram mais independentes, e isso talvez por conta do bipedismo. Trouxe algumas complicações, digamos, na reprodução. Mas, como a criança, ela precisava ficar muito mais tempo com os parentes, esse ser humano, ele vai nascer de forma diferente, ele vai se constituir de forma diferente. Ele vai sofrer muito mais a influência dos seres que o rodeiam, diferente de outros animais. Por exemplo, o gato geralmente não demora tanto tempo assim para ele largar os pais. Assim que nasce, ele já tem uma certa capacidade de andar, né, se não nascer prematuro demais. Mas assim que os gatos nascem, em poucos dias eles andam, em poucos dias eles deixam a mãe, enfim, em poucos meses eles deixam a mãe, estão livres aí para viver. Diferente dos seres humanos, que precisam de um tempo muito maior com os pais, enfim, precisam ter esse cuidado muito maior. Isso tornou o ser humano aberto para criar o seu ambiente de relações de acordo com o meio. Exemplo disso é a diversidade familiar que existe nas culturas. Bem, essa possibilidade de imaginação e de criação de novos laços familiares, diferentes dos laços dos animais, fez com que várias famílias, vários tipos de famílias se desenvolvessem, de acordo, muitas vezes, com a relação do grupo com o meio em que eles estão vivendo. Então, um exemplo que eu coloquei aqui duas famílias que a gente tem aqui. A gente tem a família indígena aqui, que é uma família, digamos, expandida, é um conceito de família mais expandido. Então, família não é só eu, meu pai, minha mãe. O conceito de família aqui é muito extenso. Vem aí também os meus tios, agregados, enfim. Tudo isso seria família, numa família expandida, como essa aqui do exemplo. E aqui a gente tem a família nuclear, a família mais tradicional, digamos assim, da nossa sociedade, que é composta aí, geralmente, pelo pai, pela mãe e pela sua prole. Então, o que é que acontece? Essa possibilidade de criar relações, ela faz com que várias famílias se desenvolvam. Então, muitas vezes, essas famílias, elas se caracterizam de acordo com o meio em que vivem e com a condição em que estão. Então, por exemplo, numa sociedade de guerreiros, digamos assim, a família ela tem que ser expandida para ter mais pessoas. A gente tem que ter uma relação muito mais íntima enquanto comunidade. Da mesma forma, em uma comunidade agrária, em que tem que se produzir muito, em que precisa-se muito de mão de obra, as famílias elas vão ser expandidas, porque
o pai, a mãe e a sua pequena prole não conseguem produzir alimentos em alta escala. Então, é só para a gente ver um exemplo de como a família e a cultura ela se desenvolve a partir também do relacionamento dos indivíduos com o meio em que vivem e com a condição em que estão. Bem, estado de natureza e estado de cultura. Em determinado momento, o antropóide, como eu falei, ele passou de um estado de natureza para um estado de cultura. Isso permitiu a todos fazer escolhas relativamente livres, baseadas não somente nos seus instintos. E aqui a gente tem, digamos, a possibilidade da cultura. Por que acontece? Um gato não tem cultura, assim como um cachorro não tem cultura, assim como outros animais mais complexos não têm cultura, porque eles não têm essa liberdade que nós temos de fazer escolhas que muitas vezes vão contra os nossos instintos que nós denominamos instintos animais. Então, a gente tem essa capacidade de criar uma relação diferente, e essa relação diferente é a cultura. Porque um animal, um gato, ele vive somente pelos instintos, pelo alimento, enfim, pela sobrevivência. Nós, diferente deles, a gente cria relações diferentes. A gente não vive só pela sobrevivência. A gente tem a possibilidade de criar cultura, a gente tem a possibilidade de criar conhecimento de acordo com a nossa comunidade, com as nossas relações. Então, da mesma forma, um cachorro não tem cultura porque ele vive somente pelos instintos. Todas as ações dele não são pensadas, digamos assim. Elas estão geneticamente constituídas. Se ele vê um movimento, um gato, por exemplo, se ele vê um movimento no mato, ele corre por instinto, porque ele não tem a escolha de não ir. Isso está no instinto dele, inclusive de sobrevivência, e correr atrás de qualquer movimento que signifique alimento para ele. Então, a linguagem e a capacidade simbólica humana ajudaram na construção dessas novas relações, que puderam se desenvolver cada vez mais, surgindo o que nós chamamos de cultura. Ora, com as mãos livres, com a necessidade de cuidar muito durante um longo tempo a mais da nossa prole, os seres humanos, já que a prole ela nasce, digamos, mais imatura, nós desenvolvemos, portanto, um sistema de símbolos. E aí, aos poucos, a linguagem se desenvolve. A linguagem falada que talvez o ápice, digamos assim, para o desenvolvimento da cultura, porque é por meio dela, por meio da linguagem, que a gente transmite os conhecimentos. E cultura também é isso, é esse conhecimento produzido e transmitido também. Então, a linguagem simbólica ela tem um papel importantíssimo para a gente entender por que nós temos cultura também. Porque nós temos linguagem em grande medida. Bem, aqui a gente chega no finalzinho para ver a individualidade humana. A cultura, portanto, ela é resultado da libertação humana dos seus instintos. Essa libertação fez com que nós dependêssemos ainda mais do nosso grupo. Fato é que a educação, enquanto transmissão de conhecimentos comuns, passou a ser indispensável para a constituição dos indivíduos. Então, como o ser humano ele teve uma libertação, digamos assim, uma liberação dos instintos, no sentido de que a gente pode fazer escolhas que muitas vezes vão contra os instintos, e a gente pode, portanto, constituir uma cultura, já que o ser humano tem essa capacidade, o que acontece? Consequentemente, a educação ela vai ter um papel importante, porque não são os instintos que vão determinar o que eu vou ser. O que eu vou ser agora vai ser determinado pela minha educação. E educação não no sentido de ir para uma escola e aprender coisas, e aprender matemática, geografia, não. Educação no sentido de transmissão de conhecimentos que nós recebemos desde de crianças, desde que a gente aprende aí a falar e, enfim, a se comunicar. Então, esse tipo de educação foi importantíssima. Tanto é que, se você pega um ser humano novo e colocá-lo em um local fora dos humanos,
colocá-lo para ser criado, por exemplo, com lobos, por exemplo. Ele não vai desenvolver fala, não vai desenvolver certos hábitos que a gente tem. Muitas vezes não vai ser bípede, apesar de ter o corpo desenvolvido para ser bípede. Por quê? Porque tudo isso passou para o campo da cultura. Nós somos educados por meio do nosso meio, por meio da nossa cultura, a termos certos costumes. Diferente, mais uma vez, de um animal. Ele não transmite cultura por meio da linguagem. Um gato não transmite cultura para um outro gato. Um cachorro não transmite cultura para outro cachorro. O máximo que eles fazem é se comunicar, assim, muito primariamente, porque ele não tem como dizer para o outro, ó, bem ali tem um perigo, não vai lá e fica aqui mesmo. Não tem como fazer isso. Ele não tem essa capacidade desenvolvida de linguagem, de imaginação para poder fazer isso. Então, essa é a individualidade humana e é isso que faz com que a gente tenha cultura, a gente tenha conhecimentos próprios de acordo com a nossa comunidade, de acordo com os nossos padrões. Enfim, é um pouco disso que eu queria passar para vocês. É um encerramento, digamos assim, desse tema que foi cultura. É isso, pessoal. Na descrição do vídeo eu vou deixar outros materiais para que vocês possam se aprofundar ainda mais em temas que ocasionalmente eu tratei aqui de forma simplória. Então é isso. Tchau.